Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje eu estou com Adilson Maris, que é presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e a gente vai conversar sobre o tema da preparação para os novos tempos. Tudo bem, Adilson? Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Olá, Ana, tudo bem? É uma satisfação poder estar mais uma vez nesse encontro e sejamos todos muito bem-vindos. É uma satisfação poder estar dialogando um pouquinho sobre o que a doutrina espírita nos traz nessa grande jornada da nossa vida. E no final do ano passado, você fez uma palestra, na qual você encerrou o ano aqui nas atividades da comunhão, e você falou sobre desafios e soluções, mas você falou também sobre a importância desse momento de preparação para essa transição planetária que a gente costuma falar no movimento espírita, né? E você disse que 2022 foi um ano em que a gente voltou a uma normalidade pré-pandemia, e que foi um ano de muitos desafios, mas também muitas lições. Então, para a gente que é trabalhador espírita e para quem também frequenta a casa espírita, que desafios foram esses e que lições que você acha que nós tivemos a oportunidade de aprender? O desafio, ele passa, Ana, pelo próprio esforço do ser humano em buscar se readequar ao que era antes da pandemia. Num dos encontros que nós fizemos com todos os presidentes de casa espírita aqui no Distrito Federal, inclusive com a presença da própria FEB, nos foi relatado, e foi isso bastante discutido entre nós, presidentes de casas, da grande dificuldade do ser humano retornar às suas atividades. Existe uma série, vamos dizer assim, de dificuldades que essas pessoas sentem de se sentir seguras. E dentro do próprio movimento espírita, muitas casas ainda permanecem fechadas, com um movimento mínimo. E eles colocaram esses presidentes sobre essas dificuldades e queriam saber o que cada casa estava fazendo para que esses desafios fossem superados. E nós levamos o testemunho da comunhão, onde a comunhão, o ano passado, na verdade, já em 2020, a gente ficou fechado só um mês. A comunhão ficou fechada só um mês durante a pandemia inteira. E lá, naturalmente, cada mês a gente ia aumentando um pouco das suas atividades. Eu retornei em agosto mesmo. Em agosto, né, do 2020, em plena pandemia. E em setembro houve aquele repique, né, que aí alguns grupos voltaram a retornar para o trabalho em casa. Mas a comunhão, ela veio crescendo, ela veio transmitindo às pessoas que deviam ter confiança na sua capacidade de produzir o bem. Porque a gente, entendendo como espírita que a vida material é apenas passageira, o espírito é imortal e que a vida do outro lado ela é muito mais importante do que aqui, e a espiritualidade nos dando a comunicação de que era preciso voltar e que a gente não temesse. Para você ter ideia, durante 1 ano e meio a gente não teve um caso de contaminação dentro da comunhão, e a comunhão já estava com mais de 1000 médios trabalhando na época. E o ano passado nós fechamos com 2.500 médios operacionalizando as suas atividades na comunhão. Mas nós somos mais de 3.000. Eram 3.500, né? Então ainda existe essa lacuna de mais de 1.000 médiums aí que precisam retornar às suas atividades. Então esses desafios do ano passado foi exatamente levar a confiança das pessoas, para as pessoas, de que era possível você ter uma vida normal, ser útil a você, ser útil à sua família e ser útil à sociedade. E isso vai muito, vamos dizer assim, de um diálogo permanente, porque você precisa estar trabalhando, mostrando para as pessoas que a casa oferece segurança e que o comportamento muito mais moral, ético, é que vai te dar uma condição de fortaleza da tua própria prevenção à saúde. Exato. Porque muitas pessoas, não, mas muita gente boa morreu. O que a espiritualidade fala? Que aquelas pessoas que não se conectaram com a ação do vírus, né, e foram levadas, então, pela sua vibração com o vírus, as pessoas que eram boas e que desencarnaram com a doença, são pessoas que antes do seu nascimento solicitaram para dar esse testemunho. Então você não pode dizer que a pessoa que desencarnou durante a pandemia foi uma pessoa que tinha uma índole boa ou má. Não, você vai
Sim. De acordo com a vida dela que você vai ter esse entendimento. A gente não julga ninguém, nem devemos julgar. É como se tivesse desencarnado com o Covid e ter sido um castigo para a pessoa. Não, exato, claro, a gente não pode falar uma coisa. É porque isso, você fala assim, ó, eu quero dar o meu testemunho, eu quero ser uma testemunha, dar a minha comprovação, vou trabalhar em nome do Cristo, e se eu tiver que partir, é o meu momento. Então essa pessoa partiu. Nós tivemos alguns casos aqui na nossa casa de pessoas que desencarnaram. Um grande amigo meu, o Francisco, né, que era o abraço que eu dizia que era o abraço mais gostoso, o bom dia mais gostoso, boa tarde e boa noite que eu recebia nessa casa. E esse irmão, antes de desencarnar, deixou uma dedicatória de um livro para mim, né? E ele me deu, foi exatamente a pauta da nossa palestra no final do ano, Jesus no Lar. Foi o livro que ele me deu. Então, foi uma demonstração de carinho muito grande, uma alma extremamente bondosa, radiosa, né? Transmitia muita paz, muito amor, e deu o testemunho dele. Então, isso é que a gente tem que entender, de que como espíritas, nós não podemos deixar de trabalhar por medo da doença ou medo de qualquer outra situação. Se fosse assim, né, como é que seria a vida? E você fala que a gente está vivendo tempos muito difíceis, você foi muito enfático também nessa questão da moral, da questão da mídia, daquilo que é exposto. E parece que 2000 anos depois, até a gente espírita ainda não entendeu muito bem a mensagem de Jesus. O que é importante a gente prestar atenção nesse momento em que você comenta que muitos médiuns estão recebendo mensagens de que já há espíritos da Terra que estão partindo para outros mundos, porque a Terra vai passar, está passando, né, por uma ampliação de consciência, um nível vibracional diferente. Então já tem espíritos deixando a Terra. Como nós estamos nesse meio do caminho? As pessoas esquecem, né? Muitas vezes a gente precisa estudar Jesus, a gente precisa estudar o Novo Testamento, a gente precisa estudar as cartas de Paulo. A gente tem que estar, vamos dizer assim, buscando entender o que o Cristo nos trouxe há 2000 anos. Eu gosto muito de uma das passagens de Paulo, quando ele vai na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, e tem seus versículos todos. Mas tem, se eu não estou equivocado, é o 12, onde ele tem lá, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas quando você estuda toda a estrutura do capítulo 6, que está lá, ele trata sobre o comportamento na sua ética, na sua moral. Ele fala do seu comportamento em você não ser adúltero, você não se promiscuir, você não tentar dar golpe nas pessoas, você não tentar, vamos dizer assim, levar vantagens da vida em cima do próximo. E o que é que a gente tem visto hoje? De uma certa forma, a sociedade, dentro de um progresso, de uma evolução, nós temos abusado dos nossos costumes. E aí se diz que Paulo já está superado, o Evangelho, a Bíblia está superada, a doutrina espírita, as mensagens que os espíritos estão trazendo não se encaixam mais, já estão querendo atualizar Kardec. Aí você para e pensa, Jesus já há 2000 anos e os tempos são chegados. E hoje dizem que a gente já está na prorrogação dos 90 minutos. Se há 2000 anos os tempos já eram chegados para o Cristo, essa noção de tempo para nós é bem diferente para os espíritos superiores. 2000 anos para o Cristo não significa nada, para os espíritos superiores não significa nada. Se eles dizem que já era a época de nós nos reconciliarmos com a ética, com a moral cristã, ou seja, do bem, fazermos o bem ao próximo, lutarmos contra a nossa inferioridade, porque o que acontece? Eu tenho meus vícios. E eu quero viver os meus vícios. E às vezes eu nem reconheço eles, né? Sim, mas às vezes eu até reconheço, mas a sociedade coloca que o meu vício está ok de acordo com a lei humana. É lícito. Aí a pergunta, convém? Porque o convém é a minha questão com o lado espiritual. O convém
é como eu vou me apresentar quando desencarnar. É isso que a espiritualidade vem chamando. Porque muitas das leis que o homem encarnado tem criado, elas são frontalmente contrárias às leis de Deus. É lícito. Convém? Então, é esse mergulho que nós temos que fazer. E como eu gosto do meu vício, eu vou defendê-lo. E aquele que atacar o meu vício, eu vou partir para cima dele. Eu vou usar a lei humana. E eu vou justificar também dizendo que me provocaram, que é... Qualquer coisa que você coloque. Exato. Entendeu? Eu sou levado a isso. Aí, o que é o espírito reencarnado, né? Por que os tempos são difíceis? Porque a partir do momento em que você reencarna com um propósito, que é se reeducar como alma, como um espírito num processo de evolução e aprendizado, ora, a reencarnação é um processo de reeducação. É uma oportunidade que a espiritualidade nos proporciona em função da lei maior de Deus, ou seja, nós temos todo um arcabouço de espíritos amigos, todos nós, todos, do mais, vamos dizer assim, desinformado, que até ainda não absorveu a vivência do bem, mas ele tem aquele que o ama, que o protege, que tem no coração, que luta para que ele possa se reequilibrar, se reencontrar, porque isso faz parte, é o amor de Deus, é esse. Fala-se muito de amor, mas que amor? Não é amor carnal. O amor é o amor divino, é o sublime, é eu querer que a humanidade viva em respeito um com os outros e fazendo o bem a todos. O meu bem, quando prejudica o bem do outro, opa, peraí. Eu tenho que parar. Mas aí, o meu bem está acima do teu. O meu direito está acima do teu direito. Isso é o que a gente está vendo hoje na sociedade. E, infelizmente, muitas pessoas que têm projeção diante dessa sociedade, ou diante das sociedades que estão aí, e digo ela, em todas as vertentes em que elas se encontram, elas pregam aquilo que ela entende como correto. É lícito, mas não convém. A questão é essa. Porque essa questão de ser conveniente é o meu estado de espírito em evolução para o plano maior. E muitos, o que é que a espiritualidade tem colocado? E o que é que a gente tem vivenciado dentro dos grupos mediúnicos de espíritos que estão revoltados porque desencarnaram, dizendo que aquilo que foi mostrado para ele era correto, era lícito, e quando chegaram do outro lado, estavam em frangalhos moral e eticamente. E estavam ali chorosos. E querendo muitas vezes vingança. E eles são convidados a refletirem sobre isso. Então é algo que, é por isso que a gente muitas vezes lamenta o que a sociedade vem vivendo. No planeta como um todo. Essas guerras que estão aí, esses, vamos dizer assim, esses abusos de autoridade que a gente vive, a malversação do dinheiro público, onde diversas pessoas morrem, milhares de pessoas, milhões de pessoas morrem por falta da higiene, por falta da segurança pública, por falta da saúde. A fome. Né? Da fome. E aí você para e tem recursos para se trabalhar tudo isso. Né? Mas cada espírito, ele... Eu gosto de uma frase de Joana de Ângeles, que ela fala assim, e essa frase ela é muito dura. A Joana é dura. Né? Ela é muito dura. As pessoas até ficam um pouco revoltadas. Né? Que ele fala assim, ó, que o espírito, ele é herdeiro das suas próprias ações. Pense profundamente, medite sobre essa frase. O espírito é herdeiro das suas próprias ações. Isso quer dizer o seguinte, que nada do que vem a me acontecer, ou seja, tudo que vem a me acontecer, tudo... É minha responsabilidade. É minha responsabilidade, foi eu que provoquei. Se não nesta vida, em outra. Então, essa questão de se vitimizar, transferir para a sociedade, transferir para o outro a minha dor, aquilo que me cerceia como ser humano, impedindo muitas vezes o meu crescimento, é aprendizado que eu preciso vivenciar para despertar para o bem. Porque fui eu em minhas ações, se não nesta vida, em outras, assim
construir para que o meu planejamento na atual existência me exigisse essas dificuldades. Quando você passa a ter consciência, Ana, disso daí, você sai da condição de vítima e você passa a ser atuante. Então, e eu deixo de perseguir as pessoas. Eu deixo de dizer que fulano me agrediu. Eu passo a trabalhar para que aquela visão de fulano, de Beltrano, de qualquer um ser, ela possa ser ampliada para o bem e que ele desperte, porque se as pessoas continuarem a se perseguirem, elas vão entrar num processo onde, hoje, no limiar dessa grande transformação, eu falei na palestra que essa era a derradeira reencarnação de todos nós. Foi. É derradeira. Por quê? E isso é bem chocante, né? Ou você aproveita esse momento e se transforma num ser ético, num ser bom, num ser que vive a caridade, ou você vai ser expurgado. Você não reencarna mais nesse planeta. Porque a vibração não vai comportar mais a ira, a vingança, a sensualidade, a promiscuidade, o roubo ou qualquer tipo de desvio. Então veja, nós estamos sendo despertados, convidados para uma nova vida. Então, é obrigação do espírito que tem a informação, principalmente do espírita, que esse, quando chegar lá, ele não vai poder dizer, mas eu não sabia. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E ninguém também, porque a internet está aí jogando essas palavras para tudo que é lugar. Agora, é lamentável, né, que espíritas queiram, vamos dizer assim, dar a sua interpretação, colocar palavras e, vamos dizer assim, atitudes em nome do Cristo, atualizar Kardec, vamos dizer assim, criticar Kardec, sem saber e sem estudar quem é o espírito que habitou aquela estrutura física, aquela personalidade. Quando Humberto de Campos descreve quem é Kardec, em uma das suas, por Chico Xavier, das suas psicografias, e quando se lê aquilo pela primeira vez, diante da grandiosidade daquele espírito vindo ao encontro de Napoleão Bonaparte, ainda quando ele era príncipe, ele ainda não era o imperador, onde ele deveria preparar a França para receber o espiritismo, e ele fala, Humberto de Campos, que vem do mais alto, aquela carruagem iluminada, com aquele ser iluminado, e as grandes personalidades que haviam habitado, reencarnado na Terra, e ele começa a falar desde Sócrates, Siddhartha Gautama, e por aí vai, todos esses grandes espíritos pensadores. Quem desse a gente pensa que é o Cristo, é Kardec. Aí vou eu criticar Kardec. Gente, é falta de conhecimento, é falta de estudo, é pequenez minha de reconhecer que aquilo que ele trouxe vai muito além da minha capacidade de compreensão. Então, antes de eu criticar, eu tenho que estudar. Mas as pessoas são um pouquinho preguiçosas nesse sentido, e eu acho que a internet solta tanta informação que as pessoas desistem de ir buscar nos livros, de ir buscar nos estudos, de debater, de se aprofundar um pouco naquilo que é esperado do nosso entendimento. Agora, eu queria que você falasse, para quem aqui nos assiste, diante desse quadro, da situação mundial que a gente vê, né, que você citou, guerras, no Brasil nós estamos vivendo uma polarização, muitas mentiras, as pessoas não sabem mais em quem acreditar. Como é que você renova a esperança de que isso está nos eixos, de que faz parte desse processo e que a gente tem que, nessa derradeira encarnação, fazer escolhas corretas nesse momento? Olha só, nós temos que fazer opções na nossa vida. Não é? A minha opção, diante de todo esse quadro que o Brasil tem vivido, quando a gente estuda o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá tem uma passagem lindíssima, que é o compromisso do Cristo com essa nação.
Eu até choro toda vez que eu vou ler aquela passagem, onde ele, perante Deus, ele se compromete com o Brasil, em que aqui será a nação onde os outros, nós degredados já de outras pairagens, né, lá de Israel, da França e por aí vai, temos que estar aqui e fazer com que a mensagem dele possa transbordar para o mundo, né? E muitas vezes se questiona o que está acontecendo com o Brasil. O Cristo, ele é o maior espírito que já esteve. Ele tem o poder divino de intervir e modificar, mas a lei de Deus ela é tão graciosa, ela é tão maravilhosa, que respeita o nosso livre-arbítrio. Isso é respeitado. O nosso livre-arbítrio, ele chega até um ponto, né? Então, veja só, o que está acontecendo? O que a gente vivencia hoje? Uma polarização que você traz, onde cada um busca os seus interesses, não o interesse do Cristo, mas os seus interesses pessoais, e cada um que busque dentro dos seus interesses agradar as suas faixas de vibração, que tem as suas faixas de vibração, que se nós formos tirar, existem abusos em todas elas, e muitos abusos, porque se forem vivenciar Jesus, nenhuma delas aplicaria o que vendem, a gente teria uma sociedade muito mais humanizada. Então, qual é a minha escolha diante desse quadro? Primeiro, eu confio em Deus, na justiça divina. Eu confio na justiça divina. Vamos pegar lá, trazer novamente Joana de Cusa, ou Joana de Ângela, mesmo espírito. O espírito é herdeiro das suas próprias ações, então ponto. Eu confio na justiça. Eu confio no leme que o Cristo dá à humanidade e à Terra. Eu sei que Ismael está trabalhando arduamente para que esse planeta, esse Brasil, esse país, junto com os outros mentores espirituais, a gente alcance logo essa regeneração com menos dores. Então, está se dando a oportunidade das pessoas fazerem as suas partes. Estão abusando, e não é pouco, estão abusando muito, né? Espírita defender aborto, isso é uma calamidade, né? Isso é uma calamidade. Um espírita abrir a boca e defender o aborto. É falta de conhecimento. E vai chorar muito quando desencarnar. Não sou eu que falo. Tem que estudar, tem que ir para uma mesa mediúnica, tem que trabalhar para saber o que é que está acontecendo. Então, veja só, eu só estou dando um ponto. Né? Aí, o que é que acontece? Qual é a minha opção? Eu me despluguei de tudo isso que está acontecendo. E vai viver... E fui trabalhar Jesus dentro de mim. Sim. Eu tenho que ser útil para a sociedade. Eu não pergunto qual é a sua religião quando você adentra aqui. Claro. Eu não estou interessado qual é a sua orientação sexual. Eu não estou interessado qual é a sua condição social. Eu pergunto, em que nós podemos ser úteis a você? Isso é viver Jesus. Qual é a sua dor também? É. Então, na hora que eu sou útil, você vai abrir a sua dor. E a gente vai conversar. E vai oferecer o que a casa pode te dar para que você, como ser humano, se entenda. E não queira impor a sua vontade também para os outros. Mas você tem que se entender. Quando você se entende como ser humano, a tua dor ela é menor. E você percebe que você tem que ser útil à sociedade. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho me trabalhado para trabalhar pelo Cristo. E trabalhar para Jesus eu não olho para cor, raça, sexo, nada das pessoas, decisão política, não. Então, quem está no governo, vamos orar para os nossos governantes fazerem o melhor pelo Brasil. Porque estão tendo chances que são maravilhosas de coordenar e comandar uma nação escolhida pelo próprio Cristo. Aos nossos juristas, aos nossos políticos, que possam fazer o melhor trabalho, porque se não fizerem, a espiritualidade já falou, não reencarna mais. Aqueles que estão trabalhando em benefício próprio já estão chancelados, que não vão ficar nesse planeta. Então, não sou eu que tenho que me usar
usar da, vamos dizer assim, da minha incapacidade de julgar, porque eu sou incapaz de julgar as pessoas. Mesmo porque a gente não sabe o que nós já fizemos, né? E aplicar uma justiça que não me compete. A justiça vai ser aplicada agora, os espíritos estão falando o que está acontecendo. E cabe a cada um de nós fazermos, então, essa reflexão de reeducação. Eu tenho que me reeducar. Deus não pune, a lei de Deus não pune, a lei de Deus reeduca. Agora, se eu não aceito a lei divina, a dor vai me chamar. Porque o melhor remédio para conduzir um espírito ao caminho correto do Criador é a dor. Essa daí, ela nos alcança no nosso todo. nível evolutivo é ela, né? Sim. E Adilson, diante de todo esse cenário, né, como o materialismo, esse mundo em que a gente vive, o que é material, né, não tem como a gente fugir disso, porém, ele é muito, a sociedade, ela é muito, tem um apelo para nós muito grande, é fácil da gente se deixar levar, né, por esses apelos do sucesso, do ter, né, do dinheiro, da aparência. Como é que a gente, nesse momento, com os conhecimentos que a gente tem hoje, como a gente pode navegar nesse mundo que é material, porém entendendo que apelos que eu devo observar e não seguir por ali? A reencarnação proporciona ao espírito uma oportunidade ímpar dele poder se libertar do seu passado, construindo um futuro maravilhoso. Porém, a estrutura carnal e o planeta material do qual nós habitamos, ela anestesia o espírito. A gente não lembra de nada, mas ficam sensações, ficam reflexos daquilo que a gente precisa construir. A questão 621 do Livro dos Espíritos fala assim, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito de Verdade fala, na consciência. Então a consciência é o nosso principal balizador daquilo que eu tenho que fazer pelo bem, daquilo qual é o caminho que eu tenho que seguir. Então nós temos que aprender a meditar, nós temos que aprender a orar. Jesus falava para a gente, né? Está lá registrado, orar e vigiar para não cair em tentação. Então a necessidade da oração e da vigilância vai fazer com que a gente se balize no caminho correto e não nos deixe perder por esses caprichos, esses convites que a vida material nos faz. Porque realmente, se você não estiver atento, você se deixa levar. Sim. E se deixa levar nas várias e infinitas direções. E haja quedas, né? Haja queda. Haja queda. Agora, o que é mais belo de tudo é que Deus nos ama. E mesmo expurgado, eu terei oportunidade de me reerguer. Mas com choro e ranger de dente, não mais nessa estrutura humana como nós estamos agora, construída durante milhões de anos, né? Os exilados de Capela, quando vieram expurgados para a Terra, falaram assim, onde desenvolveu a metempsicose, é nesse animal que eu vou reencarnar, ou seja, porque a estrutura humana dele era muito mais evoluída do que quando ele aqui chegaram e tiveram que construir essa estrutura nossa. Então imagine nós sairmos dessa estrutura que nós temos e formos construir uma outra humanidade num outro planeta. Fora que a gente já está caminhando para melhora, né? Daqui para frente, é só melhoria. A gente imagina que as próximas encarnações vão ser bem mais tranquilas. E o grande trabalho que todo ser consciente da sua função como ser humano para o bem é nós construirmos para que a maioria dos que estão encarnados nesse planeta aqui permaneçam. Exato. Esse é o trabalho nosso. E dar a mão, né? Porque Sim. Muita gente só precisa que a gente dê a mão, porque a pessoa não tem autoestima suficiente para ela se libertar de tudo isso que você falou, desses vícios, de situações que ela, pela dor, às vezes não consegue sair. Pois é. Então, uma mensagem que o próprio Emmanuel nos adverte, né, para que a gente como espírita, como a doutrina espírita pode nos ajudar, é estudar Kardec, viver Kardec, sentir Kardec, né, praticar.
Kardec. Mas isso aí é doutrina espírita. Quando ele fala Kardec, é falando assim, ó, estuda o espiritismo, vivencia o espiritismo, porque o espiritismo é o cristianismo da época do Cristo. É isso que a gente precisa, viver Jesus. E, então, a gente está quase aqui, temos mais uns 5, 7 minutinhos. Adilson, eu queria que você falasse para quem nos assiste, desse uma mensagem e que nos orientasse. Aonde estamos nesse momento? O que eu tenho que prestar atenção? Que sinais eu estou observando de que eu estou no caminho certo ou não? Estou completamente perdido. Tenho que, enquanto estou aqui encarnado, fazer um esforço para me redirecionar. E como é que eu posso saber se eu estou caminhando por essa trilha e vou permanecer aqui? Tem alguma dica que a gente possa observar? Eu sempre, quando converso às vezes com algumas pessoas que nos procuram, que batem à porta da nossa casa pedindo orientação, e elas muitas vezes falam assim, mas eu aceito Jesus. E eu lembro para as pessoas que aceitar Jesus vai além da palavra. Aceitar Jesus tem que ir além da palavra. Tem que entender Jesus. É viver Jesus. Viver Jesus. Entender, muitos entendem, mas não têm coragem de abrir mão das suas condições materiais, a matéria, ou seja, é o que a sociedade impõe como verdade, é aquilo que eu, vamos dizer assim, gosto de estar. Porque tem gente que gosta da noite, tem gente que gosta do poder, tem gente que gosta do dinheiro, tem gente que gosta do sexo, tem gente que gosta de mentir, tem gente que gosta de furtar. Então são vícios morais. E mais uma vez, eu sempre apelo para que a gente faça um exame de consciência. Quando a gente dá aula para os alunos, e a gente tem um momento, uma determinada idade, em que a gente apresenta para eles uma caixa muito bonita, e que ali ele vai ter a maior descoberta da vida dele, que são aquela estrutura dentro daquela caixa que mais dá empecilho no seu despertar, na sua caminhada. E cada um vem sozinho, todo mundo fica na expectativa. Quando ele abre, ele toma um susto no que ele vê dentro daquela caixa, mas ele não pode falar, ele sai. O que ele vê ali dentro daquela caixa? Um espelho. Ele vê o espelho, ele está vendo a si. Esse é o meu maior empecilho, sou eu. Enquanto eu não quiser me transformar num ser humano melhor, enquanto eu buscar explicações para eu manter o meu status quo, seja em que nível eu estiver, para justificar as minhas ações, os meus vícios, os meus desejos, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha luxúria, enquanto eu buscar isso, eu estarei sofrendo. E muitas vezes é doloroso para o espírito se libertar disso daí. Ele vai ter que sofrer muito, porque ele vai enfrentar o maior inimigo dele, que é ele mesmo. Aí o exame da consciência é a necessidade de pensar, de meditar, de falar com Deus e de estudar. Você não precisa ser espírita, estuda o Novo Testamento. Estuda as passagens de Jesus, medita sobre ela. Aceitar o Cristo vai além da palavra, é vivê-lo. E viver, eu não julgo, eu não desejo mal, eu não agrido. Eu me recolho e eu vou trabalhar pelo bem do próximo. E é muito difícil a gente lidar com todas essas imperfeições nossas, né? Porque a gente, em geral, se tem muito em alta conta. Então a gente acha que, mas eu contribuo, eu faço uma caridade, eu participo lá da comunhão, porém eu estou julgando, eu estou fazendo maledicência, eu não perdoo quem pisa no meu pé, né? Então as pessoas têm uma dificuldade, nós todos, né? Temos uma dificuldade muito grande de observar aquilo que precisa ser modificado. Sim, sim. Por isso que a dor vem e nos derruba, né? Verdade. Tem muita gente aqui na casa que entende que a casa deve funcionar da forma em que ela enxerga. E veja um ponto. Você vê um lado, você está vendo, eu estou vendo aqui essa plantinha aqui, né? Eu estou vendo num ângulo, você está vendo do outro. Nós estamos vendo o mesmo objeto, mas você percebe ele de uma forma, eu percebo de outra.
Então, será que a sua forma é a mais correta? A minha é mais correta? Não. Então, a gente tem que buscar. Eu posso contribuir? Posso. Então, eu dou o meu posicionamento. Se meu posicionamento ele não for aceito, eu tenho que respeitar a decisão das pessoas que estão, vamos dizer assim, trabalhando para isso. Elas devem ter uma experiência maior e conversam entre si. Daí que quem coordena a casa não é o presidente, é um conselho de 23 pessoas que se reúne uma vez por mês e discute sobre a casa, né? Então, às vezes as pessoas querem impor o seu ponto de vista, mesmo sendo trabalhador, fazendo um trabalho fantástico, tudo, mas estão sempre tentando burlar aquilo que a casa definiu, porque ele entende que a maneira dele é a melhor. Ele não está burlando a casa, ele está se burlando, ele está se equivocando. Então são essas coisinhas que a gente, no dia a dia, que a gente precisa. Isso, se a gente é assim aqui, a gente é assim na vida. Sim. Né? Então, vamos olhar para nós mesmos, né, e ver aonde que eu estou me colocando numa situação de confronto, né, de Ana, pertinência. tem uma situação que a gente enfrentou muito e vem enfrentando ainda. Eu sempre advirto as pessoas para elas pensarem um detalhe. O mundo de César está aí fora, com todas as suas leis, com todas as suas demandas. E nós temos aqui dentro da comunhão, o que eu costumo dizer que aqui é o mundo dos espíritos, é o mundo do Cristo. Então aqui, pelo menos aqui, eu tenho que buscar ser o melhor que eu posso. Para dentro desse exercício do melhor que eu posso, eu replique lá fora. E aí eu consiga me transformar, porque a energia e as pessoas, quando aqui estão congregadas, buscam isso de uma certa forma. Sim. Então, vivenciando isso daí, eu possa replicar isso lá fora. O que é que nós temos visto, e eu tenho chamado a atenção das pessoas, é que eu quero trazer o meu direito de lá para aqui para dentro. Os meus vícios de lá aqui para dentro. Então, em vez de eu tentar melhorar a mim, eu quero contaminar a casa, sim, o ambiente onde eu tenho que preservar. Então eu passo a exigir direitos do mundo de César dentro daqui, quando aqui eu deveria abrir mão desse mundo material e me buscar como um ser integral. Porque com isso daí eu vou tirando essas escamas materiais que me aprisionam numa vida, infelizmente, de muitos erros. Sim. E muito sofrimento. E a gente observa muitas pessoas chegam aqui e acham que vão encontrar trabalhadores perfeitos. Então, e eu digo, gente, aqui é a escola, né? Como você disse, aqui eu estou protegida, digamos, né? E tentando aprender. Aqui eu tenho trabalhos assistenciais, aqui eu tenho grupos oportunidades, né? Tenho oportunidades de exercitar um pouco mais a fraternidade, né? A minha colaboração do que no mundo lá fora. Então, aqui eu também sou imperfeita, mas eu vou aqui, pelo menos aqui dentro, eu vou tentar... Me esforçar cada vez mais. Exato. Porque aí eu levo isso para a família, eu levo isso para dentro de casa. Né? Isso. Respeitar, ouvir. Quando eu dou uma palestra, eu sempre falo assim, você já beijou o seu filho, a sua esposa, o seu esposo? Você já disse que o ama hoje? Você já pediu perdão para aquele que é mais próximo de você, que está chateado contigo? Se não, faça isso, faça logo. Porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui, ou se ele vai estar aqui. Então, nós temos que ter isso basilar na nossa conduta. De você levantar e dizer para a esposa, para o esposo, eu te amo. Né? Tenha um bom dia, eu vou trabalhar. De ligar, saber do filho, onde é que o filho está. Antes de sair, saber se está acordado, vai lá dar um beijo, diz que o ama. Isso fortalece. Parece pouco, mas isso é paz de Cristo, né? Esses pouquinhos, mundo, né? Esses pouquinhos são importantíssimos demais. Se eu não dou valor a isso, é o que o Cristo fala, como é que eu cuido da sociedade se eu não cuido do meu lar? Exato. Eu não tenho capacidade de cuidar dos meus, eu quero cuidar de uma nação, de uma cidade, de um planeta. Impossível. Porque aqueles que estão no lar são aqueles que nos são mais caros. Por isso, do esquecimento. A gente veio junto dessa família linda e maravilhosa, mesmo que meu pai não me compreenda, que meu pai tenha me expulsado de casa, mas
Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Honrar é ter a alegria de ser filho de e trabalhar pelo bem dele. Ah, mas ele não gosta de mim, ele é um zero à esquerda. Ame-o, ele te deu a semente da vida, do corpo físico. Ele te aceitou como filho. E que exercício já não é? É? Então, exercício, às vezes, para a vida inteira. São coisas que, quando a gente entende, a gente se trabalha. E a cada dia a gente vai melhorando. Não é? É uma construção. Estamos aqui, nós somos infinitos como espírito, jamais vamos deixar de existir. Jamais vamos deixar de existir. A eternidade só de Deus, sempre existiu, sempre vai existir. Nós tivemos um início, não vamos ter um fim. Então, assim, se nós não vamos ter um fim, vamos construir agora para que o amanhã seja melhor do que hoje, porque aí a gente vai viver uma infinitude de paz, de alegria, de construção no bem, em vez de tormentos. Porque pode ser uma infinitude de tormentos. Para que isso? Exato. Vai levar para onde? Adilson, nosso tempo terminou, foi super bacana aqui o nosso bate-papo, essa preparação para os novos tempos, né? Eu acho que a gente já está aqui nessa casa tão abençoada, que nos faz tão bem, nos preparando de alguma forma para a gente permanecer aqui nesse planeta, num planeta de regeneração, com pessoas um pouco mais compreensivas, e parece que o mal vai existir, mas as pessoas vão estar mais conscientes. Então, se eu, por um acaso, te ofender, eu imediatamente vou pedir desculpas para você e vou tentar reparar o meu erro. Então, que mundo mais bacana que a gente vai viver, não é? Eu desejo a todos, né, essa vontade de querer melhorar, né? E melhorar é melhorar a si, não melhorar o outro. É por isso que eu sempre digo, Jesus, lindo, maravilhoso, o maior mestre, professor, né, que você queira, o nome que você queira dar. Jesus é assim, você se amar não é egoísmo. Você querer o seu bem não é egoísmo nenhum. Mas Jesus, o maior mandamento é amar a Deus. E ele compreendia que a gente não saberia amar a Deus. A gente muitas vezes ainda nem entende Deus, né? A pergunta 1 do livro dos Espíritos, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí ele fala assim, eu vou dar um segundo mandamento que complementa o primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar. Eu devo me amar. Eu devo buscar o melhor para mim. Em contrapartida, tudo isso que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o próximo. E o próximo não tem cara. O próximo é a humanidade. Então, se eu replicar o que eu quero para mim, para o próximo, para a humanidade, eu estarei amando a Deus. É isso que eu desejo para vocês. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima quinta. Não deixem de se inscrever no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Esse é o Papo Espírita. Vamos ao ar às 19 horas das quintas-feiras. Esperamos na próxima semana.